A minha arte primeira foi pintar. Eu gostava de pintar desde criança. Quando pequena, eu ia muito para a cidade de Goiás, acompanhando minha avó e meu avô, principalmente nas férias escolares. Tanta coisa a gente brincava lá. Minha mãe tocava muito piano depois do almoço. Antes do almoço, ela gostava de escrever. Ela já levantava com páginas e mais páginas na cabeça e ela, então, queria escrever. Depois que minha mãe publicou o Elos, depois que ela ganhou o prêmio, eles falaram que ela merecia entrar para a Academia Goiana de Letras. Você merece, mas não tem como entrar. Naquela época, a Academia Goiana de Letras só aceitava homens, escritores. Escritora não existia. Era como se não existisse. Por sugestão do meu avô, ele falou, funde então a sua Academia de Mulheres. Assim foi feito. Minha mãe, com Nelly Ana Braga, em 9 de novembro de 1969, resolveram marcar essa data e fundar a Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás. E eu ali presente, eu sempre ao lado da minha mãe, dando opinião, outra hora só ouvindo mesmo. Aí ela falou assim, Beth, pega a caneta e um papel, você vai fazer a ata. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu nunca tinha feito uma ata. E assim a academia foi continuando, de ano em ano, abrindo mais cadeiras. Está fazendo 30 anos que eu sou acadêmica e estou envolvida com a academia. Depois que minha mãe faleceu, eu prometi fazer Rosarita Fleury, minha mãe. E foi aí, então, que eu comecei a pensar em escrever. A maior saudade que eu tenho da minha mãe é difícil, porque eu tenho saudade dela de tudo quanto é jeito. Sempre me dediquei à música, sempre gostei de música. A partir ali dos 12 anos, eu já era sanfoneira, influenciada pelo meu pai, que eu me dediquei à música. Eu toquei sanfona nos programas da Rádio Brasil Central. Eu deixei a sanfona depois que meu pai faleceu. Arranjei um emprego no Correio, depois é que eu fui ser professor. No Correio, eu escrevia poesia durante o expediente. Foram fuxicar para o presidente, que era o professor Felicíssimo do Espírito Santo Filho. O professor Felicíssimo virou meu fã. E ele me corrigia, ele me orientava, ele apreciava, ele criticava. E aí fui escrevendo. Aí comecei a escrever. Escrevi 16 livros. Fundou a Faculdade de Filosofia de Goiás, uma das primeiras escolas aqui. E eu me matriculei no vestibular, tinha 7 alunos. E eu passei no vestibular, entrei para a faculdade. Eu fui professora a vida inteira. Eu tenho 72 anos na área da educação. Eu recebi o título de doutor honoris causa da Universidade Estadual de Goiás. E assim foi a minha vida. Aparecia o curso, eu entrava. Aparecia o curso, eu entrava. Aparecia o curso, eu entrava. E assim cheguei ao ponto máximo. Fui a primeira reitora mulher no Brasil, aqui na Universidade Federal de Goiás. Numa época em que ninguém acreditava que os militares nomeassem uma mulher. O último livro que eu publiquei foi esse, ó, Caderno de Tomás Garcia, Confissões de Maria Casimiro. São as minhas confissões. Eu comecei a escrever sobre a minha vida,
desde 200 anos atrás, desde o tempo do meu avô. Porque você não é você. Você é seu pai, sua mãe, seu avô, seu avó, seu bisavô. Você é todo esse povo. Eu sou eu, mas eu sou o resultado de muita coisa. Todos nós somos. Então, por isso, eu escrevi um livro de 200 anos de vida. Muitíssimo, muito bom. Epa, coisa linda. Quando eu era menina, na rua em que eu morava, tinha muitas mulheres que eram trabalhadoras. Umas lavavam roupa, outras eram benzedeiras, costureiras. E essas mulheres eram mulheres muito fortes que marcavam a sua história na minha vivência. À medida que eu fui crescendo e que eu fui criando essa identidade na minha arte, essas mulheres passaram a ter vida própria. Então a arte para mim ela esteve viva por todo o tempo, porque era uma coisa que naturalmente eu executava desde menina. E ela foi tomando um caminho muito interessante à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai executando de forma mais aprofundada, porque a gente passa a pesquisar, né? E hoje a arte para mim é pesquisa em todos os momentos, porque quando eu planejo algo, eu já elaborei aquilo de todas as formas que eu vivenciei. No planejamento, na execução, na técnica. Eu idealizei essa luta, essa garra. Depois, automaticamente, elas vieram para o desenho. Essa altivez, essa forma de levantar o seu olhar e jamais esmorecer na dor. E com isso, os ombros também vieram alongando, pontiagudos, rumo aos céus, como se estivesse buscando tudo aquilo que pudesse levá-las para o alto, jamais para baixo. Eu tenho uma ligação muito interessante com as minhas obras, no sentido de que elas não são minhas. Elas são minhas enquanto eu as estou criando. Enquanto elas estão sendo trabalhadas na imagem, na construção das linhas, na história que ela vai contar, ela está dentro de mim, no meu ateliê, no meu pincel, na minha esteca, na minha mão, trabalhando. Mas a partir daí eu acho que ela vai para novos olhares, para novas apreciações. Essa força da religião, do misticismo, dessa espiritualidade vigente que existe na mulher, principalmente, em todos nós, né? Ela está muito viva na metáfora das minhas imagens. Quando eu trabalhei Santa Ceia, eu trabalhei Santa Ceia das Evas. Evas mulheres. Evas, um nome bem simples, mas de uma forma bem tradicionalidade, trazendo essa mulher viva em todas nós. A Rosi nômade, a Rosi andarilha, a Rosi cigana, a Rosi que foi buscando novos horizontes em todos os espaços mais desejados, se codificou, né? Eu tenho um livro que até tem esse título, que eu conto das minhas experiências, nas minhas vivências, até que de uma forma poética, né? Com imagens das minhas mulheres também andarilhas como eu. Então eu sou uma andarilha eu acho que de profundidade na alma. Então a arte para mim é como se fosse um alimento mesmo, eu acho que é diário. Desde pequena eu lia muito. E minha avó Dolinha, mãe da minha mãe, ela me contava história. Eu passava as férias lá em Goiás, na casa dela. E aí ela contava história. Eu acho que daí que foi minha mania de escrever e ler muito. Meu primeiro livro foi de poesia, Mora em Mim, uma canção menina. Saiu pela Fundação Cultural de Goiás em 1982. Eu era muito jovem ainda. Em 84, a Rosarita Fleury, Dona Nelly Alves de Almeida, me convidaram para ir para a Academia Feminina de Letras. E fui presidente da Academia Feminina 2 mandatos. Eu publicava muito no suplemento literário, que era um encarte do Popular. Eu publicava sempre poesias, poemas. Fiz literatura infantil também muito tempo. Depois eu fui para os contos, que eu gosto muito.
e sempre esse realismo fantástico. A Friagem é o nome dele, da história da menina que sentiu um frio bárbaro. Esse livro eu mandei para o Roberto Pompeu de Toledo na Veja e ele adorou, fez uma crônica imensa sobre o livro. Depois disso explodiu, aí procurava o livro, né? Procurava, eu, editora daqui de Goiânia, simples. Aí a Global do Rio me procurou, saiu pela Global e aí acordou, né? Teve traduções para o alemão, para o inglês, para o espanhol, teve filmes. Uma vez, um filho do amigo meu da academia falou assim: meu pai, essa moça aí que escreve esses livros, ela não fuma um baseado, não. Para escrever isso aí, ela tem que fumar um baseado. Eu achei ótimo. Você fuma? Não. Não fumo nada. Eu tenho uma história que está matutando na minha cabeça de um cara que perdeu os olhos, mas ainda não deu o estalo. Sou nascida numa família de músicos, artistas, pessoas muito ligadas à cultura, uma família que passou por gerações defendendo a cultura e entendendo a cultura como um bem social. E o meu caminho para a música não tinha que ser outro. Eu era menina pequena, numa casa em que se dava aula de piano das 7 da manhã às 6 da tarde. E um dia estava uma aluna de minha mãe tocando Peixe Vivo. Não sei, né, se quem estiver ouvindo vai saber que música é essa, né? É uma música muito conhecida. Como pode o peixe vivo viver fora? Então, ela começou a tocar e eu comecei a solfejar as notas. Mi, sol, sol, fa, fa, lá, lá, né? Comecei a falar as notas. Minha mãe olhou para mim e falou: o que é isso? Que é isso? Como? Como é que você sabe? Eu falei: ué, o piano está falando. Aí pronto, acabou meu sossego. Aí eu fui ter que estudar piano, estudar mesmo. E aos 10 anos, a tia Belkis falou: não, ela vai estudar comigo porque você é muito brava. E aí eu fui estudar com ela e fui aluna dela a vida inteira. Aluna de piano, aluna de vida e aluna também do meu caminho para a literatura. Aqui tem as 4 gerações. Minha avó, tia Belkis, que era filha dela, eu e minha filha. A arte, pensada nela não só pela questão estética, mas por uma questão de convivência social, a arte é capaz, sim, de mudar o mundo, de mudar o ser humano. A leitura é o primeiro momento da escrita. Eu azucrinava tanto a minha mãe que ela comprou uma cartilha que tinha uma mãozinha assim, A, E, I, O, U. E ela costurando e ali na mesinha da máquina ela me ensinou a ler. Com 5 anos e meio eu já sabia ler e lia tudo que tivesse na frente sem entender nada, obviamente. E eu comecei a escrever poeminhas bobos desde assim a infância de 10 anos mais ou menos. Na minha adolescência eu escrevia contos de amor. Eu escrevi por 50 anos. Quando eu fiz 70 anos eu publiquei meu primeiro livro. Eu passei a vida muito ligada aos livros. E eu acho que isso me ajudou muito a escrever. Nós aprendemos de quem veio antes de nós. E quem veio antes de nós escreveu maravilhas, e essas maravilhas nos inspiram, nos mostram que você pode manipular a língua de maneiras diferentes. E aí que cria o que é diferente na poesia é a maneira como você a escreve.
E quando você escreve, você deve estar tirando isso de algum lugar. Da mente, da memória, da alma. O meu primeiro livro é bem saudosista. Depois eu sinto que eu fui me afastando um pouco dessa poesia memorialista. Eu passei a escrever sobre temas que me afetam mais. Uma notícia de jornal, sobre a violência. Eu tenho muitos poemas feministas. A música, ela faz amizades diferentes, assim como a poesia. A gente tem um relacionamento bem diferente. A gente fala sobre arte, fala sobre música, fala sobre teatro, fala sobre poesia. E é justamente aqui, ó. Aqui está o emblema da FLAG. Tem uma lira, que é a música. Tem uma máscara, que é o teatro. Tem uma pena, que é a escrita. E tem uma escultura, que são as artes plásticas. Isso aqui é que é a FLAG. Isso aqui que ela representa. Você não sabe que horas que você vai ter vontade de escrever. Não é só quando você está sentado no computador, ou quando você pega um lápis, uma caneta e um papel. Essa vontade de escrever, ela vem a qualquer hora, a qualquer momento. Hoje em dia, eu escrevo nesse livretinho que foi me dado pela minha filha. Eu abri hoje para mostrar e vi que tem o começo de um poema assim. A vida só tem graça por causa das exceções. Seja eclipse da lua ou choque de uma verdade crua. Eu acho que ele não está terminado não, porque tem umas coisas escritas aqui riscadas. A chamada solidão, para mim, ela não tem esse sentido de sofrer. Ela tem o sentido de que eu tenho o meu espaço e eu o ocupo com as coisas que eu gosto. Eu não tenho o tempo todo que eu preciso para ler e escrever. Então, como é que eu vou sentir solidão? Eu sempre digo que, antes de tudo, eu sou professora. Depois eu me virei várias coisas, mas tudo começou com o desejo de transmitir conhecimento. Desde criança, com a minha avó materna, na cidade de Goiás, eu me interessei por leitura de jornal. E lá no jornal tinha a faixa de quadrinhos. Enquanto ela lia as histórias, ela me passava os quadrinhos. Eu nem sabia ler, mas eu ia olhando as figuras e me encantava com aquilo. E à medida que eu fui crescendo, eu fui me interessando muito pela leitura, o que não era muito comum na minha família. Minha família não tinha muito o hábito de ler livros e tudo mais. As minhas brincadeiras eram de ser professora. Então eu fazia lista de chamada, a presença, ausência, tudo direitinho. Eu me formei normalista. Claro, né, que não podia seguir outro caminho com tanto desejo de ser professora. Aí fiz o curso superior em Letras Modernas francês, que incluía língua e literatura. E com isso, eu fui me aproximando da palavra literária. A palavra poética foi a última a entrar na minha escrita. Meu Deus, como é elástica a poesia! Nela, alguns choram, outros clamam, a quem louve eu denuncio. Já eu uso a poesia para conversar. Hoje eu tenho 5 livros de poesia. Estou parada agora, porque parece que cada vez que eu faço, eu tenho que dar um tempo para eu respirar, para depois começar novamente. A Academia Feminina ela já nasceu como um marco decisivo na questão de gênero, porque as mulheres goianas elas são muito importantes
e responsáveis do lugar que elas têm na história das artes em Goiás. A palavra branda, quanto mais viva a fome, a dor, a palavra branda eu peço. Com a palavra branda, vou longe sem sair de perto. Ando mares, luares, distâncias guardadas, jardins secretos. Com palavra branda, nem me lembro dos vazios, trágicos e agressivos, e que nos desertos sobra solidão. Com palavra branda, sem demoro, volto a ser quem sou. E me sorrio assim, serena, quando volto do mergulho nas águas cristalinas do ideal da nossa história. A minha vida é a cultura e é assim que eu me identifico. A literatura sempre me pertenceu. Eu adorava ler e gostava de escrever. Mas o meu foco sempre foi a dança. Eu me acidentei e não pude mais me dedicar à dança. E daí eu revi os meus guardados, eu revi o que eu tinha escrito a partir da adolescência e achei que a área das artes que eu poderia me identificar seria agora a literatura. O livro que me tirou do ineditismo, já que eu escrevia e guardava minhas produções, ele se chamou Dimensões do Viver. Está completando 20 anos agora. Nós tivemos a oportunidade de publicá-lo também em braille. Depois, eu comecei a publicar poemas no jornal. Nós criamos uma página inteira dedicada a pinturas e a poemas, a poesias. A gente selecionava autores, especialmente goianos, e artistas plásticos, também especialmente goianos. Foram 370 publicações semanais no jornal. Dessas publicações, nós também editamos um livro, que é o Sublimes Linguagens, com a participação de mais de 200 autores e artistas visuais. Sou acadêmica da FLAG há 10 anos e há 2 anos eu assumi a presidência da instituição, que sempre foi um orgulho goiano, especialmente para as mulheres, pelo espaço que ela ocupa e pelos lugares de vozes em que ela abriu e deu oportunidade para as mulheres se manifestarem. Tem um pensamento, uma frase de Charles Jones que me motiva muito. Ele diz assim: daqui a 5 anos, você está próximo de ser a mesma pessoa que é hoje, com exceção dos livros que ler e das pessoas com quem conviver. E eu sei que esses livros que eu li e continuo lendo vão me abrir caminhos cada vez mais cheios de insights, de catarses, em que eu posso transformar na minha literatura. E as pessoas com quem eu convivo, em todos esses ambientes artísticos e culturais, também alavancam a minha vida em termos de qualidade. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz, há muitos anos eu sou muito feliz e acredito que nós vivemos para alcançar a felicidade. A música teve sempre presente na minha vida, né? Desde que nasci. Para o lado paterno, era música erudita. Para o lado materno, minha mãe gostava mais do popular. Mas eu tive a felicidade de ter tios
que saíam dessa prisão, vamos assim dizer, de só duas classes, né, de música, e que eram, vamos dizer, folclórico, que era o popular, do povo, a música do povo. Eu comecei a cantar com uns 4 anos de idade. Adivinha com quem? Honorina Barra e Heloísa Barra. Na porta de casa. Nós 3 subimos nessa jardineira e cantava sem parar. E de vez em quando quem passava batia palma para nós. Nós ficávamos felizes demais. O começo foi aí. Mas aí o meu pai queria que eu estudasse piano, porque era da época dele, né, o piano. Eu então fui aprender o piano, que é a base da minha formação, mas eu nunca deixei os outros estilos. Tudo para mim é música. Quando eu fui para a universidade, fiz o curso de piano com Dona Belquis, fui professora de piano e professora de iniciação musical. O tempo passou e aí uma vez Dona Belquis chegou do Rio e falou assim: Maria Augusta, eu consegui que você fizesse o curso de canto lá na escola, no Rio. Terminando lá no Rio, eu vim e fiz o curso de antropologia aqui na universidade também. Eu passei a dar aula de folclore na escola de música até me aposentar. Recebi muito calor dos alunos, tá? E foi muito, muito gratificante. A música é invisível, mas ela é força, ela é paixão, ela é amor, ela é tristeza. Quando você ouve a música, você se identifica com aquilo que ela está falando. Se você é um intérprete, você tenta repetir aquilo que a música é. Dá a paixão da música para quem está ouvindo. Transmitir essa paixão. Goiás.